Nós vamos conversar com o nosso queridíssimo Elton, psicólogo, que esteve de aniversário, né? Nesta semana. Quero desejar um feliz aniversário aqui pessoalmente também. E dizer para você que está assistindo o nosso programa que quando o Elton Pereira vem para o nosso programa, a gente fica muito feliz porque são dicas, são informações e a gente aprende muito com você. Ô, Vanusa, muito bom dia para você que acompanha. E eu gosto muito também de estar aqui. O seu público é muito carinhoso também. Quando eu saio, dependendo do tema também que a gente aborda aqui, são dúvidas, as pessoas interagem, elas acabam aqui mandando até relatos de vivências, né? E é muito bom quando a pessoa ela tem justamente essa segurança, essa confiança de compartilhar com alguém que às vezes ela nem conhece, só viu pela TV, né? Mas sintonizou com a nossa conversa e se sentiu à vontade para, às vezes, até expor ali alguma situação da sua vida pessoal, né? E sempre que a gente traz os nossos psicólogos para cá, são pessoas que a gente tem a sensibilidade de conhecer um pouco do trabalho deles, mas também de saber que outras pessoas tiveram a sensibilidade de conhecê-los. E eu, particularmente, conheço alguns profissionais que vêm para cá e posso dizer para vocês que são excelentes profissionais. É muito bom quando vocês, como psicólogos, começam a conversar com alguém e vocês têm a sensibilidade, independente do consultório, de perceber que aquela pessoa muitas vezes está precisando de ajuda. E, Elton, você tem uma sensibilidade muito interessante ao olhar. Você consegue, através do seu olhar, perceber, ter essa percepção do que as pessoas possam estar sentindo, do que elas possam estar precisando. Então, eu acho que tem determinadas profissões que elas cabem para algumas pessoas mais do que para outras. Então, eu fico muito feliz de trazer você para o programa, porque eu sei que nós vamos ajudar quem está em casa. Hoje, o nosso psicólogo Elton Pereira vai nos explicar melhor sobre esses sentimentos de procrastinação, estagnação. A gente precisa entender primeiro essas duas palavrinhas que para muita gente em casa é difícil de entender. É verdade. E olha, você sabia que em 2023 o tema procrastinação foi um dos mais buscados em relação às buscas feitas na internet, né? Mesmo. E quando a gente fala dos últimos 5 anos, né, representa um aumento de mais de 90% de buscas das pessoas tentando entender que sentimento é esse, como que a gente pode evitar. E a primeira coisa que eu tenho para falar é que é inerente à nossa condição humana, Vanusa. Não tem como a gente parar de procrastinar. Então, as pessoas que infelizmente criam essa ideia de que eu vou vivenciar alguma experiência ou então eu vou procurar algum profissional que vai me fazer ser 100% produtivo, isso não existe. Inclusive, nem seria saudável. Imagina se realmente a gente fosse 100% produtivo o tempo inteiro. Mas, obviamente, quando a gente fala da procrastinação crônica, que aí você já excedeu alguns limites, né? Aí a gente já está falando de um problema, a gente já está falando de um adoecimento, são comportamentos, são situações que a gente vivencia que interferem diretamente na sua saúde mental, na sua saúde financeira, principalmente, e é muito ligado às questões do trabalho também, né? Então, geralmente a carreira profissional da pessoa, a área profissional, a vida profissional da pessoa, ela é afetada quando eu já estou mergulhado nesse comportamento da procrastinação crônica. O termo é até uma palavra difícil, né, de se pronunciar. É ruim, não é boa não de falar. Não é muito boa não de se pronunciar. Eita, dicção! É uma palavra de origem latim, né, vem do procrastinare, que seria o deixar para depois, deixar para amanhã. Você conhece aquele ditado bem famoso que a gente usa, por que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã, né? Então, a procrastinação seria esse pensamento de que, ao invés de fazer hoje, eu vou levar para amanhã, eu vou deixar para fazer amanhã, né? E a principal armadilha, Vanusa, que as pessoas acabam caindo, e eu acho que você que está me ouvindo agora, assistindo, vai sintonizar com isso, é porque a gente cria uma falsa sensação na nossa cabeça que o eu de amanhã, né? Imagina a Vanusa de hoje e a Vanusa de amanhã. Aí eu digo, a Vanusa de hoje não consegue, mas a Vanusa de amanhã, por algum motivo mágico, vai conseguir. Nossa, que interessante. E aí eu procrastino. Pronto. Quando você fala assim, a gente tem aí no telão, eu estava bem do teu ladinho, sim, esse nome e que tem várias informações. Deixar para a semana que vem, vou fazer no próximo ano, daqui a pouco eu finalizo, vou deixar para outro dia, depois eu termino, mais tarde eu faço. De manhã não passa, da manhã não passa, de amanhã não passa. Aí é uma realidade. Sim. Quando, nesse momento, essa procrastinação se torna uma doença na minha vida e eu tenho que tratá-la, eu tenho que cuidar dela. Pronto, não tem problema eu deixar para fazer amanhã algo que hoje eu estou me sentindo cansada. Não tem problema eu deixar para fazer no próximo ano algo que eu acho que nesse momento eu não estou preparada. Mas existem medos que te faz procrastinar. Existe.
é o que a gente está falando, né? É o confiar no Elton do amanhã, é o confiar no Elton do futuro. Aí eu queria fazer uma separação. Vamos pensar em duas realidades? Vamos lá. Primeiro que existe o que a gente chama da procrastinação consciente, né? Que isso não é um problema, isso nos ajuda. E eu vou explicar por que nos ajuda. E aí existe a procrastinação que ela é crônica mesmo, que aí a gente já está falando desses prejuízos. Chega, dói no coração. Que a gente sofre, né? E o primeiro passo seria realmente, a imagem ela nos ajuda muito a entender o ciclo, porque isso aí é o ciclo da procrastinação, né? Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer, no sentido de reconhecer, né? Começar a entender que isso realmente acontece com você. Certo. Qual é a nossa principal dificuldade? É porque quem está vivenciando uma procrastinação crônica, ela tem uma dificuldade tremenda de entender, de aceitar que realmente ela está procrastinando. Tem que avançar. Tem. Ela prefere dizer que foi culpa do ambiente, que foi culpa das pessoas, que ela não teve muito a ver com a situação, né? Porque eu vou entrando no estado de negação. Eu nego que eu estou tendo esse comportamento da procrastinação. Quando eu quebro essa barreira, e aí eu olho e digo assim, realmente, o que eu estou fazendo é uma procrastinação. E eu acho que você que nos acompanha agora, que viu esse passo a passo, né? Depois eu faço, deixo para amanhã, ao invés de fazer isso agora, primeiro eu vou fazer tal coisa. Aí você começou a se identificar e talvez você já esteja entrando nessa fase de baixar um pouquinho dessa barreira da negação e dizer assim, talvez eu também seja um procrastinador crônico. Vamos lá para perto do telão? Vamos, com certeza. Vamos lá para perto do telão? Bora? Vamos. A gente vai para perto do telão porque eu acho que fica mais interessante e eu queria que vocês colocassem aquele primeiro painelzinho, aquele primeiro slide que mostra os pontos. Deve ter muita gente em casa agora se vendo dessa forma. Eu consigo me ver em algumas situações. Deixa esse pop para depois. Agora a gente vai falar sobre procrastinação. Isso. Por exemplo, vamos procrastinar esse pop. Bora, deixa ela para daqui a pouco. Daqui a pouco eu trago essas informações para vocês. É só para alertar que daqui a pouquinho vem. Exatamente. Vamos lá. A gente vai procrastinar muito não. Isso, vamos lá. Veja, quando eu estou falando desse estado de negação, né? Então, identificou, viu que é exatamente isso aqui que você faz, então já não tem muito para onde a gente correr. Sim. Significa dizer que possivelmente você está procrastinando. A gente precisaria ter esse parâmetro em relação, é uma procrastinação crônica, eu faço isso a todo tempo e com todas as situações da minha vida? Ou é algo que acontece uma vez ou outra e eu consigo perceber e fazer as intervenções necessárias? Então, o primeiro passo seria deixar essa negação de lado, entender que isso é uma questão que acontece com todas as pessoas. Nós somos procrastinadores há mais de 200 mil anos. Então, é uma questão biológica. Nós sofremos interferência também da parte neurocientífica, do que está aqui na nossa cabeça, né? Então, os estudos, a neurociência, ela mostra a interferência que a gente sofre em relação à química do nosso cérebro, que faz com que a gente procrastine. Então, inclusive, não tem o porquê você se culpar. Por isso, a importância aí da gente baixar esse estado de negação, reconhecer esse ciclo que a gente vai caindo, que é um círculo que ele é vicioso, Vanusa. Sim. A gente vai se retroalimentando. Então, a gente vai vivenciando cada etapa dessa, e aí cada situação que tu vivencia, a gente entra de novo no ciclo e a gente não sai disso. O que a gente pode analisar quando a gente fala em procrastinação e que ela pode trazer prejuízos pra gente? Primeiro, tem que ter consciência. Isso. Por exemplo, deixa pra semana que vem. Será que você pode deixar pra semana que vem? Aí é o questionamento que a gente tem que fazer, né? A outra imagem que a gente estava exibindo, ela mostra justamente essa parte da química do nosso cérebro, né? Vou mostrar a que aí próxima seria imagem. importante também a gente falar isso para as pessoas. Pronto, perfeito. Com certeza você já ouviu o termo dopamina, né? Hoje não está muito comum a história do é porque está precisando de dopamina, é porque eu não sinto essa liberação de dopamina no meu corpo. Às vezes até na atividade física. Na atividade física a gente diz assim, tô indo para academia para poder liberar dopamina no meu corpo. A dopamina é o hormônio, né, vamos dizer assim, relacionado à sensação de prazer, de bem-estar. Então você só se sente bem, você só se sente... Uma atividade só se torna prazerosa para você se existir a liberação correta de dopamina no nosso cérebro. A pessoa que procrastina tem uma ligação direta em relação a esse mecanismo aqui. Aqui nós temos 2 neurotransmissores, né? Certo. Imagina que lá na nossa cabeça, esses neurotransmissores, eles precisam se comunicar. E essa imagem que você está vendo, esses pontos luminosos, né, que estão passando de um neurônio para o outro, é a liberação de dopamina que faz com que uma informação saia desse neurônio e vá para esse outro, né? O que pode acontecer
com a procrastinação é que não está sendo liberado. Isso, perfeito. Ou não está sendo liberado, Vanusa, ou existe uma quantidade que ela é insuficiente, né? Vamos pensar na questão da energia. E aí, quem tem essa energia, que está recebendo essa liberação toda, não entende a procrastinação do outro. Porque às vezes acontece. Ah, sim. Da pessoa certeza. dizer assim, não, mas fulano não faz, meu Deus, deixa tudo para amanhã, deixa tudo para depois. Então tem os dois lados da moeda. Nossa, olha, você tocou num ponto que ele é excelente. Isso porque... é muito. Aí vem a empatia, né? Às vezes você também, pode ajudar o outro e não ajuda. O procrastinador, ele é muito confundido com o preguiçoso. Ai, o preguiçoso, gente, a pessoa que ela não está interessada em fazer o que tem que ser feito. Gente, isso não existe. É desumano, às vezes, você pegar a pessoa que está mergulhada nesse adoecimento, porque é um adoecimento, quando a gente fala da procrastinação crônica, e atribuir a ela esses rótulos da preguiça, do desinteresse, que a pessoa ela não faz porque ela não quer. Porque se ela quisesse, ela fazia. Elton, você está tocando num assunto muito sério, que é um sentimento que pode virar realmente um problema de saúde sério e até mesmo de pessoas desistirem, muitas vezes, das suas próprias vidas. Nossa, com certeza. Porque se acham pessoas inúteis, se acham pessoas que não parece que não tem um sentido de estar na Terra. Outras pessoas acabam fazendo as coisas, eu não consigo. Então, é um caso de saúde e é também algo para se olhar com empatia e tentar ajudar o outro. Ah, sim, com certeza. E essa questão que você está falando da própria vida, né? Inclusive em relação ao suicídio também, é comum o relato até de estudantes. Sabe aquela pressão que você sofre para passar no Enem, ou então para conseguir um curso de medicina, que aqui, principalmente falando da nossa realidade teresina, é muito comum essa cobrança para que as pessoas consigam esses cursos que estão lá no topo. Né? E nessa cobrança, às vezes até desproporcional por parte dos familiares, pais, amigos e tudo, vem muito essa questão de quando você vê a procrastinação, aí você dizer, é porque essa pessoa é preguiçosa, é porque essa pessoa ela não quer falar fazer o que tem que ser feito. palavras que não deveria estar falando para aquela pessoa, que às vezes nem a própria pessoa sabe que ela está adoecida. Sim, sim. E veja, a gente não está falando de uma questão do basta querer, basta eu acordar e colocar na minha cabeça que eu vou fazer o que tem que ser feito. A gente está falando de uma alteração química, né? É o mesmo, Vanusa, quando a gente fala da questão da depressão. A depressão, se você fizer um exame de imagem, né, você vai ver que o cérebro da pessoa está inflamado. A pessoa está vivenciando um processo inflamatório no cérebro dela. Como que eu chego para você e digo assim, Vanusa, reage, levanta, veste uma roupa e vai trabalhar, vai fazer o que tem que ser feito. Quer dizer que só dizer isso resolve a inflamação do teu cérebro, né? Seria muito fácil se fosse dessa forma. Porque só a pessoa sabe o que ela está sentindo ali naquele momento e muitas vezes nem ela. Sim. Aí outra questão bem importante que essa imagem nos mostra é relacionada a onde que essa dopamina, que é esse neurotransmissor, ele é produzido. Aqui a gente está vendo o córtex pré-frontal, né? Seria essa área aqui atrás da nossa testa. Isso é o córtex pré-frontal. Vanusa, você não tem noção da quantidade de coisas relacionado ao fazer, ao agir, ao calcular, que essa área é responsável, né? Inclusive, quando a gente fala de processo de formação do nosso cérebro, é a última área a amadurecer. A gente só está com esse córtex pré-frontal totalmente formado, hoje os estudos mostram que é em torno de 25, 26 anos de idade. É que a gente está com esse córtex pré-frontal formado. Você imagina os nossos jovens, o que eles não estão passando nos dias de hoje, para você conseguir realmente colocar a informação. Sim. Com essa idade, Vanusa, hoje a gente já está formado, então a gente já fez uma escolha de uma profissão sem essa área estar formada, né? A gente já passou por... Tem gente que já está casado, já montou uma família, já tem filhos, né, nessa idade. Então a gente já tomou... Isso é sério, Nossa, a gente já tomou várias decisões na vida sem a área responsável por isso estar formada. Por isso que muitas pessoas, quando chegam na idade que já foi amadurecida essa parte, elas estão extremamente arrependidas de muitas coisas. Sim. Isso é ruim, porque sobra para todo mundo. Sim. Aí, uma questão bem importante que a gente pode interligar. Sim. Um questionamento que a gente sempre faz é: a procrastinação, ela é a doença ou ela é o sintoma? Né? Eu estou procrastinando porque isso vem de um outro adoecimento, ou eu estou adoecido porque estou procrastinando?
Eita, essa daí é boa, você vai responder. Aí a gente tem que se perguntar, por que eu estou colocando aqui a imagem para a gente entender onde que é essa área do nosso cérebro e também onde que essa dopamina é liberada. Porque principalmente as pessoas que têm, por exemplo, TDAH, né, a procrastinação ela é muito comum para os pacientes que já têm o diagnóstico do TDAH. Quem tem TDAH tem uma diminuição da produção de dopamina justamente aqui, nesse córtex pré-frontal. Quando você é diagnosticado e tem indicação para um tratamento medicamentoso, o que é que a medicação ela vai fazer? Com certeza você já ouviu, né, falar em relação aos estudantes que foram diagnosticados com TDAH, começou a fazer o tratamento medicamentoso e aí de repente essa pessoa passou a ter um bom desempenho. A medicação, ela vai corrigir, Vanusa, justamente essa liberação de dopamina. Então, a medicação vai agir aí nesse córtex pré-frontal. Então, vai ajustar essa liberação de dopamina e aí você vai conseguir fazer melhores escolhas. Você vai olhar para uma atividade e lembra do ciclozinho lá da procrastinação? Deixar para amanhã, deixar para depois. Sabe como é a mudança? É como se fosse assim, em um primeiro momento onde eu não estava sendo tratado, não tinha o diagnóstico, não tomava medicação, eu olhava para os estudos e dizia, agora pela manhã não, à tarde eu começo. Chegava à tarde eu dizia, não, mas eu tenho a noite vai ser melhor, mais frio, principalmente aqui em Teresina, né? Se bem que não esfriou muito, mas enfim, um pouco mais frio, né? Sim. Pelo menos não vai ter o sol e tudo. À noite eu começo, à noite vai dar certo. O ciclo se repetiu o dia inteiro, chegou o final da noite, não fiz absolutamente nada. Eu vou ter que ter aquela aplicação, prova, por exemplo, e aí vem a angústia. No outro dia já tudo foi por água abaixo. Quando eu estou com a medicação correta, como agora a medicação foi lá e fez a correção na liberação de dopamina, principalmente, eu olho para aquela atividade e não me vem na cabeça a possibilidade de procrastinar, de não fazer o que tem que ser feito. Porque tem que ser feita de qualquer jeito, porque então eu preciso dela para o dia seguinte. Eu olho e já digo, é o que tem que ser feito, é o para agora, eu já mergulho e eu já começo a realmente executar. Elton, isso é muito sério. E ao mesmo tempo a gente conversa com aquelas pessoas. E isso não quer dizer que esta pessoa, mesmo corrigindo, ela não vai querer procrastinar, como você mesmo falou. Isso é natural da vida. É natural da vida. Mas aí a gente chama atenção para um outro lado. Alertar pais e mães relacionados a esse assunto. E muitas vezes usam palavras que desanimam ainda mais esse jovem, essa pessoa, e que muitas vezes precisa de um apoio, precisa de uma ajuda. Sim. Porque é muito fácil você dizer que está tudo muito bem com você e não entender o que o outro está passando. Mas isso não quer dizer também que tudo é esta questão da saúde que você vai passar a mãozinha na cabeça. Sim, ao contrário, né? E aí vem a história também, mude essas crenças. Inclusive, esse ponto que você está colocando, ele é super importante para que a gente possa entender que nem tudo é um adoecimento mental. Né? Realmente, tem questões que a pessoa vai ter que corrigir, são mudanças de hábitos, mudanças de pensamentos também. E dá para fazer isso. Às vezes a pessoa consegue sozinho, né? Dependendo da determinação que a pessoa tem, mas na maioria das vezes a gente vai ter que buscar algum profissional. Sim. Até para tirar essa dúvida, Vanusa. Seja a própria pessoa, ou o pai, a mãe, uma pessoa da família que acompanha aquele estudante ou quem quer que seja, buscar um profissional vai eliminar para a gente a possibilidade de estar trabalhando uma determinada questão de uma forma errada. Sim. Né? Então, lá na própria terapia, às vezes eu converso com a pessoa e aquela pessoa está super convencida de que aquilo é um grande problema na vida dela. E eu até brinco, eu digo, olha, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua angústia, inclusive acho que se isso não fosse importante para você, você não estaria aqui perdendo o seu tempo com tudo isso, mas eu, enquanto profissional, eu tenho que te dizer que tudo que você me falou aqui é só a vida acontecendo. Não temos problema, não temos adoecimento e não seria honesto da minha parte com você dizer que isso é um problema que tem que ser tratado em terapia. Não é. A gente vai buscar aí outras formas, outras alternativas de resolver isso. Por isso você é o profissional que você é e é sempre tratando e sempre levando muito a sério o que vai acontecendo com a sociedade. E aí a gente chama a atenção de que esse é o lado certo da tua profissão. É ser claro e verdadeiro com quem está ali, né? Sim. Não adianta hoje a gente já vivencia muito essa questão de uma patologia para tudo, né? E as pessoas, elas mergulham nisso. Vão acreditando de fato. É muito comum hoje, Vanusa, a pessoa querer uma medicação para acordar, uma medicação para trabalhar, uma medicação para dormir. Às vezes está só na alimentação, está só no exercício físico, está só numa conversa, num lazer. Sim. Também. Muitas vezes você só quer trabalhar e nunca quer parar para viver. Né? Ou vice-versa. Ou você muitas vezes quer só se divertir, curtir e quer achar que não precisa resolver mais nada. Quer dizer, a vida é cheia de responsabilidades, mas também
de oportunidades para se viver Sim, bem. E não adianta, sempre as pessoas falam assim, mas o psicólogo é muito caro, o tratamento psicoterápico é muito demorado. Só que é uma coisa que a gente vai tratar a raiz do problema. Sim, né? chegar na causa. Sabe o jardim que você tem na sua casa? Hoje a gente sabe que, vamos dizer que sua grama lá foi contaminada por aqueles matinhos que vai nascendo, né? Em meio à grama e ela começa a ficar feia. Você pode ir em um determinado local que trabalha com esses produtos químicos e de repente jogar alguma coisa ali de forma aleatória que vai resolver o problema de forma paliativa. Só que não vai tratar a raiz, né? E ela vai nascer de novo. E ela vai nascer de novo. Né? Então imagina que algumas questões que a gente mergulha, né? Alguns processos que a gente vivencia, é tão rápido, a resposta é tão rápida por conta que não está tratando a raiz. A terapia ela é demorada porque a gente vai tratar a raiz do problema. Muito bom. E aí a gente vai falar dessas mudanças. Isso, a mudança de crença. Sim. Por que eu trouxe essa imagem? Para que a gente entenda também que é muito perigoso quando você começa a atribuir rótulos. Eu não faço porque eu sou um procrastinador. Até esse joguinho mental da gente dizer assim, ao invés de você ficar se atribuindo rótulo, dizendo isso para você, eu sou um procrastinador, né? O teu cérebro, ele escuta o que você fala, né? É isso que a gente chama sabe a história da consciência? Haja com consciência, veja de forma consciente tal situação. Essa consciência é justamente esse escutar do nosso cérebro, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, para até as pessoas que nos acompanham entender melhor, né? Já passou por aquela situação que você está fazendo uma determinada coisa, aí tem uma voz que a gente não... Aí eu não estou falando de transtorno, não, tá, gente? Não é as pessoas que escutam vozes, não. É as vozes que são normais da nossa cabeça, da nossa mente. Então, imagina que você está lá, né, fazendo tal coisa, e vem uma voz, que é uma outra Vanusa, e diz, nossa, Vanusa, não era isso que você deveria estar fazendo, não. Você deveria estar fazendo tal coisa. Já aconteceu? Já sim, Vanusa, você já não está mais novinha. Essa voz que a gente não sabe o que é e não sabe de onde vem, mas que fala com a gente a todo tempo. A gente obedece. É a consciência. É a nossa consciência, né? Então, o atribuir rótulos, e dependendo do que a gente fala, tanto pode nos ajudar, como pode piorar muito a nossa situação. Pode nos prejudicar, porque nem tudo que ela fala de verdade é pra gente obedecer. Sim, e quando eu fico, não faço tal coisa porque sou um procrastinador, eu estou dizendo para o meu cérebro que eu não tenho capacidade de fazer tal coisa, porque eu sou um procrastinador, porque eu não consigo Você já é e não vai mudar. Né? Então, é muito melhor que, inclusive, a gente trabalha isso na própria terapia também, principalmente na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, onde a gente foca muito em mudança de pensamentos e hábitos, né? As pessoas acham que o que determina o nosso emocional é a situação, o que eu estou vivenciando. E não é. O que determina o teu emocional é o que você pensou sobre determinada situação. Isso é que influencia no nosso emocional e muda a forma como a gente se comporta. Muito né? bom. E então, aí você colocou os dois lados, partindo dessa ideia, é preciso que a gente faça esse joguinho na nossa cabeça, né? Vamos lá. Inclusive está aqui o que você falou. Né? Eu olhei, por isso que eu lembrei. Eu já falei isso para mim. O já estou velho, né? O já estou velho, o teu cérebro está escutando isso e você está afirmando para você que você é uma pessoa velha. Dependendo do impacto que isso pode causar, baseado nas interpretações que você vai fazendo, isso pode mexer com a tua autoestima, isso pode deixar você triste, ansioso, com falta de esperança em relação à vida. Ao invés do já estou velho, você pode dizer, ainda tenho tempo. Porque com certeza você tem tempo. Talvez a gente não tenha tempo para tudo o que a gente quer, mas é melhor que a gente foque no que ainda dá para fazer, com o tempo que a gente tem, né? Isto não é para mim. Ao invés do isto não é para mim, que já traz um bloqueio no meu cérebro, é melhor que eu possa dizer eu posso. Né? Ou mesmo que você não se sinta seguro para dizer eu posso, você poderia dizer, será que dá para aprender ou dá para buscar algum tipo de ajuda para fazer com que eu possa fazer tal coisa? Né? Já é um primeiro passo. O nunca vou conseguir é pesado, né? É forte. Só a palavra nunca já é difícil com muita demais. Frequência, né? Nunca vou conseguir. Ao invés do nunca vou conseguir, eu sou capaz, eu posso dar um jeito, eu posso buscar ajuda de alguma forma para tentar aprender tal coisa, né? Isso é demais. Sorte também é muito comum, né? Eu não tenho sorte, por isso que a coisa não deu certo, né? Nunca tenho sorte. Ao invés disso,
eu consigo, eu posso realmente olhar melhor para toda essa situação para ver se eu entendo. Essa mudança de crença, ela é válida porque, conectando agora com a questão da procrastinação, entendendo toda essa parte química que existe, que isso aí a gente não consegue brigar. Sim. Se for uma questão química, você vai ter que... Vai persistir, vai ficar ali. Não só a sua vontade, as suas mudanças ali... Não vai ser suficiente. Não vai ser o suficiente. Não, infelizmente. É o mesmo que a gente diz lá na terapia, quando a gente identifica que aquele paciente está mergulhado em um adoecimento que já é tão grave, que eu não posso olhar para ele diante de um sofrimento, né, e dizer assim, olha, vamos ficar aqui na terapia que a gente vai resolver isso. Às vezes o sofrimento é tão intenso que ele precisa de um tratamento medicamentoso para dar uma resposta rápida para ele, né? E até para colocar a pessoa numa posição de funcional de novo para a terapia conseguir ter material para trabalhar na terapia, porque nem isso está existindo mais. Então, mudando essas crenças também, falando especificamente da procrastinação, não se veja como o eu procrastinador. Se coloque em terceira pessoa, né? Você pode, Vanusa, na sua conversa interna aí, na sua cabeça, que vai te ajudar muito, dizer: a Vanusa que procrastina fez tal coisa. Eu não estou afirmando, eu não estou me colocando como primeira pessoa, eu estou me tirando da história, né? É o mesmo de você escutar em algum momento o comentário de alguém que diz assim: a Vanusa é de tal forma. E você, enquanto Vanusa, olha para aquilo e diz: eu não tinha pensado sobre isso, né? Mas aí você precisou de uma outra pessoa. Dá para fazer a mesma coisa você com você mesmo, né? Muito então, bom. Não vai pegando esse rótulo. Se coloca na terceira pessoa quando se falar da procrastinação. Muito bom. E aí, pra gente, depois de todas essas informações importantíssimas e necessárias, onde você vai ver os dois lados da situação, a gente pode chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa para esse ano de 2025. Não precisa você estar imaginando, em 2025 eu vou fazer. Pode começar agora. Sim, sim. Que entra também um passo, se a gente tivesse que falar de questões práticas, né? O que dá para fazer? Por onde que eu começo? Por onde que eu inicio? Porque não dá para condicionar só a uma questão do cérebro, não, tá? Uhum. Dá para fazer muita coisa que pode já ir se ajudando a mudar o hábito da procrastinação. Tem uma técnica que a gente utiliza que ela é fantástica, que tem muito efeito, que é a questão dos mini hábitos. Ou a gente pegar uma tarefa gigantesca e quebrar, fracionar ela em várias etapas. Seria eu dizer assim: quero inserir o hábito da leitura, mas aí eu não tenho ainda esse hábito da leitura. Se eu disser que eu vou ler um capítulo de um livro todos os dias, tem capítulo de livro que tem 100 páginas, né? O meu cérebro ele vai criar uma barreira mental para isso. Então, eu que não tenho o hábito da leitura, olho para 100 páginas, eu vou me ver incapaz. Eu não tenho como dar de conta de 100 páginas se eu não tenho o hábito da leitura. Agora, quando eu quebro isso em uma tarefa menor, de olhar e dizer assim: eu não vou me propor ler 100 páginas, eu vou ler 2 páginas por dia. É provável que você consiga, né? Muito difícil que você não consiga, porque vai se tornar uma tarefa que ela é tão fácil que vai, prazerosa. E que vai gerar uma dopamina ali de forma imediata também, porque a procrastinação, ela se sustenta nisso. Por que a gente deixa para depois? Porque não são tarefas que geram dopamina de forma imediata, a questão do prazer imediato. É por isso que a gente mergulha na rede social, a gente, ao invés de fazer o que tem que ser feito, eu vou tomar o cafezinho, eu vou falar com o fulano, eu vou ligar para minha mãe, porque são atividades que traz a recompensa de forma imediata. E é impressionante, Elton, que tudo isso que você está falando para a gente finalizar essa conversa tão boa é que a gente tem que entender que aquilo que te causa angústia, você tem que realmente, de uma certa forma, resolver. Por quê? Porque às vezes você cria uma situação que vai ser um problema gigante, onde você vai perder clientes, onde você vai perder amizades, onde você vai se perder no meio do caminho, você vai se sentir incomodado, porque às vezes você vive situações que você deveria, de uma certa forma, analisar. Poxa, eu tenho que resolver. Se isso está me trazendo problemas constantes, algo está acontecendo. Sim. E não é só meu. Sim. Tem algo que não está legal. O procrastinador, ele infelizmente, Vanusa, vive um sofrimento gigantesco em relação à ansiedade, altos níveis de cortisol, um sofrimento intenso, prejudicado às vezes na vida profissional. Uhum. Então, por isso que é preciso também um processo de empatia, como você bem falou também. Obrigada, Elton. Quem quiser entrar em contato com você... Se você gostou da nossa conversa, tem muito mais conteúdos iguais a esse lá na minha rede social, @PSI de psicólogo, Elton Pereira, né? Você me encontra lá na rede social. Gente, um dos melhores profissionais dentro do mundo da psicologia, que eu particularmente sou fã. Sou fã. Obrigada, eu gosto muito de estar aqui. E eu gosto também.